Olá pessoal, eu sou Múcio Matos, sócio e head de crédito da Vext Gestão. Estou aqui com o Alessandro Correia, sócio e head de agro, para a gente comentar um pouquinho a respeito dos resultados do fundo VCRA11 relativos ao mês de maio. Então, para começar, Alessandro, a gente teve um resultado atípico, nesse mês, em função de um provisionamento, da operação de safras, a gente vai comentar aqui, o que impactou nosso resultado. Então, a gente entregou no mês de maio 0,48 por cota, o que equivale sobre a cota de fechamento do mercado a 62% do CDI e sobre as cotas de emissão, uma rentabilidade de 41% do CDI ou 49% incluindo o Gross Up, né? É isso aí, Múcio. E lembrando que esse efeito que ocorreu no mês de maio, a gente não espera que volte a acontecer, né? Porque houve uma PDD de 90% já do crédito do Grupo Safras. Então, a expectativa nossa é que a rentabilidade nos meses seguintes volte ao patamar normalizado que a gente vem distribuindo historicamente, né? Também lembrando que, como a gente já alertou em outras cartas e vídeos, né? A gente tem um caixa ainda grande para ser alocado, então esse normalizado não necessariamente significa mais perto do topo que a gente vem distribuindo, mas que ao longo do tempo, conforme a gente vai alocando, a rentabilidade do fundo vai se recuperar, né? A gente teve alguns eventos aí de amortizações extraordinárias de operações nos últimos meses. A gente tem buscado alocar esse caixa da forma mais célere possível, respeitando ali as restrições de mercado, né? O que a gente tem visto no mercado ultimamente são poucas emissões e uns spreads bastante apertados no mercado secundário, né? Então a gente sempre pondera essa alocação em relação a uma visão mais de longo prazo, né? O que a gente trava de spread ali para alocação de caixa. Então a gente tem feito isso com bastante parcimônia, visando sempre, né, uma alocação privilegiando o melhor risco-retorno aqui para dentro do fundo e a pulverização adicional da carteira que a gente já vem fazendo ao longo dos últimos meses, né? Exato. Quer dizer, se a gente olhar o que aconteceu, né, a gente aproveitou muito bem aquela janela ali do final do ano passado, né, quando realmente houve um pouco mais de estresse, né, no mercado, né, de produtos isentos em geral, né? Aproveitou algumas oportunidades. Essas oportunidades já passaram, agora a gente vai tendo que alocar mais com mais calma no secundário. E também, mesmo no primário, né, temos visto pouca emissão, visto que as empresas têm preferido segurar um pouco planos de expansão, investimento, priorizando a geração de caixa, inclusive quitando operações, né? Esse é um ponto importante, né? Assim, o que a gente tem visto do mercado, esse juros alto acaba impactando, né, as novas emissões, as decisões de investimento das empresas e o mercado do agro como um todo. Eu acho que vinha num compasso até um pouco de espera ali na grande concentração de recebimento da carteira, das revendas e das cooperativas, etc., que acabou passando aí também sem muitos sustos por enquanto, né? Então a gente tem visto uma normalização do mercado e esperamos aí um pouco, né, mais para o resto do ano também ver um pouco, talvez, mais de aceleração ali dos planos de investimento das empresas, com o mercado um pouco mais calmo, né? Estamos obviamente só monitorando aí essa questão de juros, questão também nova aí, talvez potencial, né, da data de hoje da taxação do governo dos instrumentos isentos, né? Como é que isso vai impactar, enfim. Então, acho que para o resto do ano estamos nessa toada, né? Lembrando que a gente está gravando no dia 9 de junho de 2025, é importante frisar, porque no Brasil, né, um dia é um ano, né? Então, tudo muda, né? Tudo muda. Então, essa é a informação que a gente tem hoje. Tá bom. Falando do resto da carteira, Alessandro, acho que a operação de Petras aí temos boas notícias, né? Houve, né, assim, recapitulando, né, quem acompanha nossos vídeos, cartas e comunicação, né, quer dizer, houve o fim do stay period da RJ, né, que é o período de blindagem, né, vamos lembrar disso, né, a gente vai se acostumando com esses termos, mas é basicamente aquele período onde as garantias não podem ser executadas, onde a empresa tem uma blindagem patrimonial, né, e também, né, houve a declaração durante a RJ, né, da essencialidade dos bens, onde incluiu ainda que a gente seja essa concursal e não esteja sujeito ao concurso de credores, ou seja, a RJ, a gente, as terras que estão em garantia foram incluídas como bens essenciais. E aí havia uma certa indefinição jurídica, né, como se no fim do stay period
aqueles que estavam fora da RJ já poderiam ou não começar a execução das garantias. Houve um questionamento por parte de outro credor, e aí houve uma decisão super favorável para a gente, onde disse que sim, a gente pode executar as garantias, ou seja, a gente pode dar prosseguimento a isso, em função também do fim da essencialidade dos bens. Né? Então, quer dizer, a gente já tinha, né, entrado com esse pedido no cartório para consolidação, né, e o cartório estava esperando essa decisão judicial que acabou acontecendo aí recentemente. Então, nossa expectativa é, de fato, do prosseguimento, né, do processo de consolidação das matrículas para ir passar por toda aquela burocracia que a gente precisa passar por lei, que é os leilões, né, consolidação, pagamento do TBI, os leilões, visando aí a recuperação do crédito. Né? Então, a gente está caminhando nesse sentido, acho que foi uma notícia bastante positiva. E se lembrar de quando a gente falava de timing, né, para essa operação, quer dizer, acabou que a gente até conservadoramente falava até 2 anos, porque a gente imaginava que talvez completou 1 ano no final de março, né? Talvez levasse mais tempo até para ter esse processo que a gente vai iniciar agora. Então, talvez seja até menos de 2 anos, né? Vamos ver como vai o processo, mas o fato é que é uma decisão que ajuda, vamos dizer assim, no prazo para a gente, né? E aí, no nosso caso de APR aqui, a gente continua, né, esperando uma decisão judicial favorável para a reintegração de posse. Dito isso, a gente tem acompanhado a fazenda, né? Então acho que é importante ressaltar, de tempos em tempos a gente está lá por perto, sobrevoa com drone, enfim, está monitorando esse ativo enquanto ele ainda não entra na nossa posse, o que nos permite a venda, né? E no mais, no restante da carteira, acho que a carteira segue saudável aí, sem nenhuma surpresa. Né? Não, sim, a gente acha que nossa carteira, com exceção, obviamente, dos casos já conhecidos, nossa carteira a gente entende estar muito bem posicionada. Os resultados das empresas aí individuais que compõem a carteira, em geral, têm vindo, eu diria, melhor que esperado na média, né? Ou até bem melhor que esperado na média. Então, o que deixa a gente bem tranquilo assim, com o resto. Então, não existe nenhum ativo que a gente esteja monitorando agora, mas com algum tipo de watchlist, alguma coisa, além dos ativos que já foram mencionados aqui. Né? Tá bom. É isso por hoje, pessoal. Ficamos à disposição de todos vocês e sigam a gente nos nossos canais oficiais de comunicação para mais novidades. Um abraço e bons investimentos.